Sabe quando a verdade sai pela boca de uma criança e todo mundo fica sem saber onde enfiar a cara? Foi exatamente isso que aconteceu no meu aniversário de 73 anos. Tava todo mundo lá, meus 3 filhos, as noras, os genros e, claro, meu pequeno Miguel de 5 anos, o único neto que ainda tinha aquela pureza de criança, aquela capacidade de dizer as coisas como elas são, sem filtro, sem maquiagem, sem aquela hipocrisia que a gente aprende com o tempo. Eu tava sentado na cabeceira da mesa, olhando para aquela cena que só acontecia uma vez por ano. Meu filho mais velho, o Roberto, estava mexendo no celular enquanto comia, provavelmente verificando alguma coisa do trabalho. A Marina, minha filha do meio, estava conversando com o marido sobre a reforma da casa deles, falando sobre azulejos importados e piso aquecido. E o Pedro, o caçula, estava reclamando com a esposa sobre o trânsito que pegaram para chegar até aqui. Foi aí que o pequeno Miguel, com aqueles olhos castanhos enormes e curiosos, puxou a manga da minha camisa e soltou a pergunta que fez todo mundo engasgar com o bolo. Vovô, por que mamãe e os tios só vêm te visitar quando precisam de alguma coisa? O silêncio que se instalou naquela sala foi tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede que eu tinha ganhado da minha falecida esposa há 40 anos. Marina deixou o garfo cair no prato, fazendo um barulho que ecoou pela sala. Roberto finalmente tirou os olhos do celular e Pedro começou a ficar vermelho, aquele vermelho de quem foi pego no flagra. Mas deixa eu voltar um pouco, para vocês entenderem como chegamos nesse ponto. Eu sempre fui um pai presente, sabe? Daqueles que não perdia uma apresentação de escola, que levava para pescar no final de semana, que ficava acordado até tarde ajudando com o dever de casa. Trabalhei a vida inteira como engenheiro civil, construí prédios, pontes, sonhos. Cada tijolo que eu assentava era pensando neles, no futuro deles, na educação que eu queria proporcionar. Quando a Marta, minha esposa, ficou doente há 8 anos, foi uma provação para toda a família. Câncer no pâncreas, descoberto tarde demais. Foram 6 meses de hospital, quimioterapia, radioterapia, e aquela esperança teimosa que a gente alimenta mesmo quando os médicos já desistiram. Durante esse período, as visitas eram frequentes. Todo dia tinha alguém no hospital, revezando, trazendo comida, dando apoio. Eu pensei, ingenuamente, que aquela união ia perdurar depois que ela se fosse. Mas assim que o luto passou, as visitas começaram a rarear. Primeiro eram semanais, depois quinzenais, mensais, até que se limitaram a datas específicas: Natal, Ano Novo, Dia dos Pais e meu aniversário. E mesmo nessas ocasiões, dava para perceber que era mais obrigação do que vontade. O Roberto, meu primogênito, sempre foi ambicioso. Formou em direito, abriu um escritório, casou com a Patrícia, uma moça de família tradicional. Hoje eles moram numa cobertura, têm 2 carros importados, viajam para a Europa 2 vezes por ano. Mas quando ele precisa de um fiador para algum negócio, quando precisa de um empréstimo para investir em alguma coisa, aí ele lembra que tem pai. Pai é um investimento seguro, ele sempre diz. Pai, você sabe que eu sou o responsável. E eu, como um idiota, sempre acreditei, sempre ajudei. A Marina, minha princesa, herdou a beleza da mãe e o meu tino para negócios. Casou com o Marcos, um sujeito que se acha o rei da cocada preta só porque herdou uma rede de lojas do pai. Eles têm uma vida confortável, mas sempre querem mais. Quando a Marina quer reformar a casa, trocar o carro, fazer uma viagem cara, ela aparece aqui com aquele sorriso que derretia meu coração quando ela era criança. Paizinho, ela diz, como se ainda tivesse 5 anos. O senhor sabe que eu não pediria se não fosse importante. E lá vou eu, abrindo a carteira, transferindo dinheiro, assinando cheques. O Pedro, o caçula, esse sempre foi o mais complicado. Nunca conseguiu se fixar em nada, pulou de emprego em emprego, de negócio em negócio. Casou 3 vezes, tem 2 filhos de mães diferentes e vive eternamente endividado. Mas ele é o mais carinhoso, o que mais se parece comigo na personalidade. Quando ele aparece aqui, sempre com alguma história triste, alguma emergência, alguma conta atrasada, eu não consigo dizer não. Pai, é a última vez, ele promete. Mas a última vez nunca chega. E não é só dinheiro, sabe?
É a solidão do dia a dia que mais pesa. Depois que a Marta se foi, essa casa de 5 quartos virou um mausoléu de memórias. Eu acordo de manhã, faço meu café, leio o jornal, assisto televisão, almoço sozinho, cochilo, janto sozinho, vou dormir. Às vezes passo dias sem ouvir minha própria voz, porque não tem com quem conversar. Os vizinhos mudaram, os amigos morreram ou se mudaram para perto dos filhos. E os meus filhos? Bem, eles têm suas vidas ocupadas demais para se preocupar com um velho solitário. Quando eu ligo para eles, a conversa raramente passa de 5 minutos. Oi, pai, tudo bem? Tá tudo ótimo aqui. Ah, tô no meio de uma reunião, depois a gente se fala. Pai, agora não dá, tô dirigindo. Pai, as crianças estão fazendo muito barulho, liga mais tarde. Sempre tem uma desculpa, sempre tem algo mais importante. Mas quando eles precisam, as ligações duram horas. Roberto me explicando detalhadamente sobre um investimento que não deu certo e como ele precisa urgentemente de capital para não perder tudo. Marina chorando porque brigou com o Marcos e precisa de um lugar para ficar uns dias, trazendo as crianças junto, transformando minha rotina pacata num caos. Pedro com suas eternas crises existenciais, querendo conselhos sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre tudo, mas nunca seguindo nenhum deles. E eu, feito um tonto, sempre disponível. Sempre com os braços abertos, o coração aberto, a carteira aberta. Porque no fundo mesmo, eu tenho medo de perdê-los completamente. Tenho medo de morrer sozinho, sem ninguém para segurar minha mão, como aconteceu com meu vizinho, o seu Carlos, que ficou 3 dias morto no apartamento até o zelador sentir o cheiro e arrombar a porta. Mas voltando àquele momento na mesa, com o Miguel ainda esperando uma resposta que ninguém queria dar. A Marina foi a primeira a tentar quebrar o silêncio, com aquela voz forçadamente alegre que ela usa quando tá nervosa. Que isso, Miguel? A gente visita o vovô porque a gente ama ele. O menino, com aquela perspicácia que só as crianças têm, franziu a testa e respondeu: Mas então por que vocês só vêm quando precisam de dinheiro? Eu escutei você falando com o tio Marcos que precisava pedir pro vovô pagar a escola particular da Júlia. Se o silêncio anterior foi pesado, esse foi sepulcral. Marina ficou branca como papel, Roberto começou a tossir nervosamente e Pedro teve a audácia de tentar rir, como se fosse uma piada. Mas o Miguel não tinha terminado. Com aquela inocência devastadora, ele continuou, e o tio Roberto disse pro telefone que o vovô é um banco ambulante. O que é um banco ambulante, vovô? Eu olhei pro meu filho mais velho, que agora parecia querer que o chão se abrisse e o engolisse. Um banco ambulante. Era assim que meu próprio filho me via. Não como pai, não como o homem que trabalhou a vida inteira para dar tudo de melhor para eles, mas como um caixa eletrônico com pernas. E o tio Pedro disse pra tia Sandra que você tá velho e que logo. O menino parou, percebendo talvez pelo olhar de horror da mãe que tinha falado demais. Logo que, Miguel? Eu perguntei, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. O menino olhou para a mãe, pedindo permissão para continuar, mas ela balançou a cabeça freneticamente. Foi o Pedro quem completou, talvez num ato de coragem ou de completo desespero. Eu disse que logo o senhor não ia mais estar aqui, pai. Me desculpa, eu estava bêbado, tinha brigado com a Sandra, eu não queria dizer isso. Não ia mais estar aqui. Eles já estavam contando com a minha morte, já estavam fazendo planos pro meu dinheiro, pra minha casa, pro que eu ia deixar. Enquanto eu contava os dias esperando uma visita, eles contavam os dias esperando meu fim. Levantei da mesa devagar. Minhas pernas tremiam um pouco, não sei se era da idade ou da emoção. Olhei para cada um deles, esses filhos que eu amei mais que a mim mesmo, que eu coloquei sempre em primeiro lugar, e vi estranhos. Vi abutres circulando uma carcaça que ainda não tinha morrido. Sabem de uma coisa? Eu disse, minha voz ganhando uma firmeza que eu não sentia há anos. O Miguel tem razão. Vocês só aparecem quando precisam. E eu, como um velho tolo, sempre achei que era melhor isso do que nada. Mas sabe o que eu percebi agora? Às vezes, nada é melhor que migalhas de afeto interesseiro. Roberto tentou protestar.
Pai, não é assim, o senhor está interpretando mal. Interpretando mal? Eu ri, mas não tinha humor nenhum naquele riso. Seu filho de 5 anos acabou de explicar perfeitamente como as coisas são. Pelas bocas dos pequeninos, não é assim que dizem. Marina começou a chorar, aquelas lágrimas que ela sempre usou para conseguir o que queria desde criança. Pai, me desculpa, a gente não queria, é que a vida é tão corrida, a gente tem tantas obrigações. Obrigações, eu repeti a palavra, saboreando o amargor dela. Eu também tive obrigações. Trabalhei 12 horas por dia para pagar a faculdade de vocês. Abri mão de promoções que exigiam mudança de cidade porque não queria tirar vocês da escola. Vendi meu carro para pagar o casamento da Marina. Usei minha aposentadoria para quitar as dívidas do Pedro. Mas essas obrigações eu cumpri com amor, não por interesse. Pedro, sempre o mais emotivo, levantou e tentou me abraçar. Pai, por favor, vamos conversar. Eu desviei do abraço. Conversar? Quando foi a última vez que você veio aqui só para conversar, Pedro? Sem precisar de dinheiro, sem precisar de um lugar para ficar, sem precisar de nada além da minha companhia. O silêncio voltou, dessa vez acompanhado de vergonha. Até as crianças, que normalmente estariam correndo pela casa a essa altura, perceberam que algo grave estava acontecendo e ficaram quietas. Eu vou fazer uma proposta para vocês, eu disse, voltando a me sentar. A partir de hoje, essa casa tem as portas abertas para quem quiser me visitar por amor, não por necessidade. Não vou mais dar dinheiro, não vou mais ser fiador, não vou mais resolver os problemas de vocês. Se quiserem minha companhia, meus conselhos, minhas histórias, meu carinho, estarei aqui. Mas minha carteira está fechada. Roberto foi o primeiro a reagir, como sempre fazendo o papel de advogado. Pai, o senhor está sendo precipitado. Não pode tomar uma decisão dessas baseado em mal-entendidos. Mal-entendidos? Eu interrompi. Roberto, seu próprio filho me chamou de banco ambulante. Isso não é mal-entendido, é revelação. Vocês acham que eu sou senil, que não percebo as coisas. Eu vejo os olhares que vocês trocam quando acham que eu tô distraído. Ouço os suspiros quando eu demoro para entender alguma coisa nova. Sei que vocês já discutiram o que fazer comigo quando eu não puder mais morar sozinho. Marina tentou negar, mas eu continuei. Não precisa mentir, Marina. A Júlia me contou que você e o Marcos foram visitar asilos. Pra vovô ficar bem cuidado quando precisar, ela disse. Mas vocês nunca pensaram em me levar para morar com vocês, né? Naquela casa enorme, com 5 quartos, não tem espaço pro pai que pagou sua faculdade de administração, que comprou seu primeiro carro, que segurou sua mão quando você teve depressão pós-parto. As lágrimas da Marina agora eram genuínas, eu podia ver. Mas era tarde demais para lágrimas. E você, Pedro, eu me virei pro caçula. Você que sempre foi meu xodó, que eu sempre defendi quando seus irmãos diziam que você não prestava. Você contando os dias para minha morte, fazendo planos pro que vai fazer com a herança. Sabe o que mais dói? Não é nem o fato de vocês quererem meu dinheiro. É que vocês não querem mais nada além disso. O Miguel, coitado, começou a chorar, assustado com a tensão no ar. Eu estendi os braços para ele. Vem cá, campeão. Ele veio correndo e se aninhou no meu colo. Vovô não tá bravo com você, tá? Você fez a coisa certa, disse a verdade. É isso que a gente sempre deve fazer, dizer a verdade, mesmo quando ela machuca. Olhando por cima da cabeça do menino, eu vi meus 3 filhos adultos, todos bem-sucedidos à sua maneira, todos com suas famílias, suas vidas, e me perguntei onde foi que eu errei. Será que dei demais? Será que não ensinei o valor das coisas simples? Será que, na ânsia de dar tudo o que eles queriam, esqueci de ensinar o que realmente importava? Pai, Roberto quebrou o silêncio, sua voz séria agora, sem o tom condescendente de sempre. O senhor tem razão em estar magoado. Eu falhei como filho. Me deixei levar pela correria, pelo trabalho, pelas ambições e esqueci do que realmente importa.
Bonitas palavras, Roberto, eu respondi, cansado. Você sempre foi bom com palavras. Ganhou muito dinheiro com elas. Mas palavras sem ações são só vento. Marina se levantou, pegou a bolsa, chamou as filhas. Vamos embora, ela disse pro marido. Antes de sair, ela parou na porta e olhou para mim. Eu te amo, pai. Mesmo que o senhor não acredite, eu te amo. Só não sei mais como demonstrar isso sem parecer que tô querendo alguma coisa. E talvez fosse essa a verdade mais triste de todas. Eles tinham se acostumado tanto a me ver como um meio para conseguir coisas que esqueceram como me ver apenas como pai. Pedro foi o último a sair. Ele se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. Pai, me dá uma chance de consertar isso. Eu prometo que vou mudar. Pedro, eu disse, tocando seu rosto. Você já me prometeu tanta coisa. Prometeu que ia terminar a faculdade. Prometeu que ia parar de beber. Prometeu que ia ser um pai melhor para os seus filhos. Eu não quero mais promessas. Eu quero ações. Depois que todos foram embora, a casa ficou ainda mais silenciosa que o normal. Mas era um silêncio diferente, não era mais o silêncio da espera, da esperança de que alguém viria. Era o silêncio da aceitação, da compreensão de que eu estava sozinho não por acaso, mas por escolha deles. Miguel tinha esquecido um carrinho de brinquedo na sala. Peguei o pequeno objeto, vermelho e amarelo, meio amassado pelo uso. Lembrei do Roberto quando tinha a idade do Miguel, como ele amava carrinhos, como passávamos horas brincando no chão da sala, fazendo estradas imaginárias com fita crepe, criando histórias de aventuras e corridas. Onde foi parar aquele menino? Em que momento ele se transformou nesse homem frio, calculista, que vê o próprio pai como um banco? Será que foi quando entrou na faculdade? Quando se casou? Quando teve o primeiro filho? Ou foi um processo lento, gradual, imperceptível, como a erosão que desgasta as rochas? Nos dias que se seguiram, o telefone tocou várias vezes. Eu não atendi. Recebi mensagens, não respondi. Eles precisavam entender que eu falava sério, que não era mais o velho boboca que eles podiam manipular com um sorriso e um pedido de desculpas. A primeira semana foi a mais difícil. A solidão, que antes era amenizada pela esperança de uma visita, agora era absoluta. Mas era uma solidão escolhida, digna. Eu preferia estar sozinho por princípio do que acompanhado por interesse. Na segunda semana, Roberto apareceu na porta. Não para pedir dinheiro, não para falar de negócios. Trouxe uma garrafa de vinho, daqueles que a gente tomava quando ele era mais novo e conversávamos sobre a vida. Ficamos na varanda, bebendo em silêncio por um tempo, até que ele disse: Pai, eu esqueci como é só estar com o Senhor. Sem agenda, sem pressa, sem objetivo. Só estar. Foi um começo. Marina veio na semana seguinte, sozinha, sem o marido, sem as filhas. Trouxe um bolo, daqueles que ela fazia quando era adolescente e queria me agradar. Sentamos na cozinha, comemos bolo com café, e ela me contou sobre suas inseguranças, seus medos, coisas que ela não compartilhava há anos. Pai, eu tenho tanto medo de envelhecer, ela confessou. Tanto medo de ficar sozinha como. Ela parou, mas eu completei. Como eu. Ela assentiu, chorando. Pedro demorou mais. Sempre foi o mais orgulhoso, apesar de ser o que mais precisava de ajuda. Quando finalmente apareceu, um mês depois, estava diferente. Mais sóbrio, mais sério. Pai, eu consegui um emprego, ele disse. Não é grande coisa, mas é honesto. E eu tô indo nas reuniões, sabe, dos alcoólicos. Tô tentando, pai. Dessa vez, de verdade. As mudanças não aconteceram da noite pro dia. Houve recaídas, momentos em que eles voltavam aos velhos hábitos. Roberto uma vez começou a falar sobre um investimento, mas parou no meio da frase quando viu meu olhar. Marina quase pediu dinheiro para a reforma, mas engoliu as palavras. Pedro desapareceu por 2 semanas depois de uma recaída, mas voltou, pedindo desculpas, não dinheiro. O Miguel continuou vindo, agora com mais frequência.
Sua inocência tinha salvado nossa família da hipocrisia em que vivíamos. Com ele, eu redescobri a alegria das coisas simples: fazer aviõezinhos de papel, contar histórias de quando eu era jovem, ensinar a pescar no lago do parque. Um dia, ele me perguntou: vovô, você ainda tá triste com a mamãe e os tios? Não, campeão, eu respondi honestamente. Eu tô aprendendo a perdoar. E eles estão aprendendo a amar sem interesse. Mas nem tudo foram flores. Houve momentos de tensão, discussões, verdades duras que precisavam ser ditas. Como quando descobri que Roberto tinha feito um seguro de vida no meu nome sem me contar. Ou quando Marina sugeriu sutilmente que eu poderia vender a casa e dividir o dinheiro entre eles para evitar problemas futuros. Ou quando Pedro, numa recaída feia, apareceu bêbado na minha porta às 3 da manhã, gritando que eu era um velho egoísta que não queria ajudar o próprio filho. Nesses momentos, eu precisava me lembrar do que estava em jogo. Não era só dinheiro, não era só orgulho. Era a chance de ter uma família de verdade nos anos que me restavam, uma família baseada em amor, não em interesse financeiro. A Marta, minha falecida esposa, sempre dizia que eu mimava demais as crianças. Você tá criando uns frouxos, ela reclamava. Gente que não sabe o valor das coisas, que acha que tudo cai do céu. Eu não ouvia, achava que estava sendo um bom pai, provedor, protetor. Agora vejo que ela tinha razão. Ao dar tudo de mão beijada, eu não ensinei o mais importante: gratidão, empatia, amor desinteressado. 6 meses depois daquele fatídico aniversário, fizemos outro almoço de família. Dessa vez, diferente. Roberto veio mais cedo para me ajudar com o churrasco, coisa que não fazia há 20 anos. Marina preparou a sobremesa na minha cozinha, rindo e conversando como nos velhos tempos. Pedro chegou pontualmente, sóbrio, trazendo os filhos que eu quase não conhecia. Durante o almoço, o Miguel, agora com 6 anos, fez outra observação: vovô, agora vocês vêm visitar mesmo sem precisar de nada. Todos riram, mas era um riso diferente, sem constrangimento, sem vergonha. Era o riso de reconhecimento, de aceitação, de mudança. Roberto levantou o copo. Um brinde ao pai que teve coragem de nos ensinar a diferença entre preço e valor, mesmo que tenha demorado 73 anos para isso. Marina completou: e ao Miguel, que com 5 anos de idade ensinou aos adultos o que eles deveriam saber. Pedro, emocionado como sempre, só conseguiu dizer ao pai que nunca desistiu da gente, mesmo quando a gente mereceu. Eu levantei meu copo, olhei para cada um deles, esses filhos imperfeitos que eu amava incondicionalmente, e disse: a família. A verdadeira família. Que não se mede pelo que pode dar, mas pelo que escolhe compartilhar. Depois do almoço, enquanto todos conversavam na sala, o Miguel se aproximou de mim novamente: vovô, posso fazer outra pergunta? Claro, campeão. Por que os adultos complicam tanto as coisas simples? Eu ri, um riso genuíno, cheio de afeto por aquele menino sábio, porque a gente esquece, Miguel. A gente cresce e esquece que as melhores coisas da vida são as mais simples: um abraço, uma conversa, um almoço em família sem segundas intenções. Então é bom ser criança. É bom manter um pouco de criança dentro da gente, mesmo quando a gente fica velho como o vovô. Ele subiu no meu colo, se aconchegou: vovô, quando eu crescer, vou te visitar todo dia. Eu sei que vai, campeão. Eu sei que vai. Naquela tarde, vendo meus filhos conversando na minha sala, sem pressa, sem agenda, sem interesses escondidos, eu entendi que às vezes é preciso perder para ganhar. Perder as ilusões para ganhar a verdade. Perder a subserviência para ganhar o respeito. Perder o papel de banco para ganhar o lugar de pai. A casa não estava mais silenciosa. Não pelo barulho das vozes, mas pela presença genuína de pessoas que escolheram estar ali. E isso fazia toda a diferença. O tempo passou. As visitas, que antes eram calculadas e interesseiras, se tornaram espontâneas e frequentes. Roberto começou a trazer os processos dele para ler na minha varanda, só para fazer companhia. Marina instituiu o café da quinta, onde vínhamos tomar café e conversar sobre tudo e nada. Pedro,
Mantendo-se sóbrio com dificuldade, mas com determinação, começou a me levar para pescar aos domingos. Um dia, uns 2 anos depois daquele almoço revelador, eu tive uma pequena queda no banheiro. Nada grave, mas o suficiente para me deixar com o quadril dolorido por semanas. Quando Roberto soube, ele simplesmente apareceu com uma mala. Vou ficar uns dias aqui, pai, até o senhor melhorar. Não precisa, Roberto, eu me viro. Eu sei que não precisa, pai. Mas eu quero. É diferente. E era mesmo diferente. Ele não estava ali por obrigação ou esperando alguma recompensa futura. Estava ali porque se importava. Marina reorganizou sua rotina para me levar aos médicos, fisioterapia, exames. Quando ofereci pagar a gasolina, ela ficou quase ofendida. Pai, pelo amor de Deus, eu tô fazendo isso porque eu te amo, não porque preciso de dinheiro para gasolina. Pedro, que sempre foi meio atrapalhado na cozinha, aprendeu a cozinhar para me trazer comida pronta. Os pratos nem sempre ficavam bons, mas o esforço, a dedicação, aquilo valia mais que qualquer refeição de restaurante caro. Foi durante essa recuperação que eu tive uma epifania. Sentado na varanda, vendo Miguel brincar no jardim enquanto Roberto trabalhava no notebook ao meu lado, Marina regava as plantas e Pedro tentava consertar a cerca que estava frouxa, eu percebi que tinha conseguido. Não do jeito que eu imaginava, não sem dor, não sem perdas, mas tinha conseguido ter uma família de verdade. Sabe, eu disse pro Roberto, sua mãe ficaria orgulhosa de vocês agora. Ele parou de digitar, olhou para mim, acha mesmo, pai? Tenho certeza. Ela sempre disse que vocês precisavam aprender o valor das coisas. Demorou, mas aprenderam. Foi o Senhor que ensinou, pai. Não, eu corrigi. Foi o Miguel. Com uma simples pergunta. Por que vocês só visitam quando precisam? As verdades mais profundas sempre vêm das perguntas mais simples. Roberto sorriu, um sorriso que eu não via há anos, aquele sorriso de quando ele era criança e eu chegava do trabalho. Então a gente devia ouvir mais as crianças. Definitivamente. Naquele momento, Marina se aproximou com um copo de suco. Pai, tava pensando, que tal a gente fazer uma viagem em família? Todos juntos, como antigamente. Uma viagem? Eu me surpreendi. Sabe, alugar uma casa na praia, passar uns dias juntos. Sem luxo, sem frescura, só a família. Pedro se animou, eu posso fazer o churrasco. Aprendi umas receitas novas. Roberto fechou o notebook, eu tiro uma semana de férias. Faz tempo que não faço isso. Olhei para eles, meus filhos que tinham finalmente aprendido o que significava família, e senti os olhos marejar, acho uma ótima ideia. O Miguel pulou no meu colo. Vovô tá chorando. Por quê? São lágrimas de felicidade, campeão. Felicidade faz chorar. Às vezes, Miguel. Quando a gente espera tanto por ela que quando finalmente chega, o coração não cabe no peito e transborda pelos olhos. Ele me abraçou com aqueles bracinhos pequenos. Então pode chorar, vovô. Chorar de felicidade é bom. E era mesmo. Depois de anos de lágrimas de tristeza, de solidão, de decepção, finalmente eu tinha motivos para chorar de alegria. A viagem aconteceu 3 meses depois. Uma semana numa casa simples de praia, sem internet boa, sem luxos, só nós. Foi revelador ver como eles tinham mudado. Roberto, que antes não largava o celular, passou a semana construindo castelos de areia com as filhas. Marina, sempre preocupada com a aparência, passou os dias de cara lavada, cabelo preso, rindo como eu não via há anos. Pedro, mantendo sua sobriedade com orgulho, acordava cedo para pescar comigo, conversando sobre a vida, os erros, os recomeços. Uma noite, sentados na varanda da casa alugada, ouvindo o som do mar, Marina disse algo que me marcou. Pai, sabe o que eu percebi? A gente passou a vida toda correndo atrás de coisas que a gente achava que ia nos fazer feliz, dinheiro, status, conforto, e esqueceu que a felicidade estava aqui, sempre teve, nessas coisas simples. É a maldição da vida moderna, eu respondi.
A gente complica o que é simples e simplifica o que é complexo. Roberto, sempre o mais racional, acrescentou: o pior é que a gente ensina isso pros filhos. Eu tava transformando o Bruno e a Sofia em versões mirins de mim mesmo, sempre querendo mais, sempre insatisfeitos. Mas dá pra mudar, Pedro disse, sua voz carregada da sabedoria que só vem do sofrimento superado. Eu sou prova viva disso. Se eu conseguir parar de beber, vocês conseguem parar de correr atrás do vento. Naquela noite, fizemos um pacto. Não escrito, não formal, mas um pacto de família. De valorizar os momentos sobre as coisas, as pessoas sobre os objetos, o ser sobre o ter. Parece clichê, eu sei, mas os clichês existem porque são verdades universais que a gente insiste em ignorar. O Miguel, que tinha dormido no sofá, acordou com nossa conversa. Vocês estão fazendo reunião sem mim. Vem cá, campeão, eu chamei. Ele se aninhou entre nós, sonolento. Do que vocês estão falando? De como você salvou nossa família, Marina disse, beijando a cabeça do filho. Eu? Como? Fazendo a pergunta certa na hora certa, Roberto explicou. Aquela do porquê vocês só visitavam o vovô quando precisavam. Essa mesma. Miguel bocejou, mas era verdade, ué. A professora sempre diz que a gente tem que falar a verdade. E ela tá certíssima, eu disse. A verdade liberta, mesmo quando dói. Doeu, vovô. Doeu. Mas foi uma dor necessária. Como quando a gente tira um band-aid, dói na hora, mas é preciso para a ferida sarar direito. O menino ficou pensativo por um momento, depois disse algo que nos deixou todos em silêncio. Então às vezes a gente precisa machucar as pessoas que a gente ama para ajudar elas. Pedro respondeu, sua voz embargada, não machucar por maldade, Miguel. Mas às vezes o amor verdadeiro significa dizer verdades duras, estabelecer limites, não deixar que as pessoas que a gente ama se percam no caminho. Como o vovô fez com vocês. Exatamente como o vovô fez. Olhei para o céu estrelado, algo que não se vê mais na cidade grande, e pensei na Marta. Ela teria adorado esse momento, ver os filhos finalmente maduros, unidos, sendo a família que ela sempre quis que fossemos. Vó Marta tá vendo a gente lá do céu? Miguel perguntou, como se lesse meus pensamentos. Tenho certeza que sim, eu respondi. Ela tá feliz? Olhei para meus filhos, vi o amor genuíno em seus olhos, a mudança real em suas atitudes, e sorri, muito feliz, Miguel. Muito feliz. O resto da viagem foi mágico. Não no sentido Disney da palavra, mas no sentido real, momentos simples que se tornam memoráveis pela qualidade da presença, não pela quantidade de estímulos. Roberto me ensinou a jogar xadrez, algo que ele tinha aprendido mas nunca tinha tido paciência de me ensinar. Marina e eu cozinhamos juntos, ela me contando sobre seus sonhos abandonados de ser chefe de cozinha. Pedro compartilhou suas poesias, escritas durante a recuperação, palavras cruas sobre dor e redenção. Quando voltamos para a cidade, algo fundamental tinha mudado. Não era mais uma família de obrigações, mas de escolhas. Eles escolhiam me visitar, eu escolhia recebê-los, todos escolhíamos nos amar apesar dos erros passados. 1 ano se passou desde aquela viagem. As visitas continuaram, não por necessidade, mas por desejo. Roberto até me convidou para ser consultor no escritório dele, não por pena, mas porque percebeu que minha experiência de vida agregava valor real aos casos. Marina abriu um pequeno restaurante, realizando seu sonho tardio, e eu virei seu provador oficial. Pedro conseguiu se manter sóbrio, arrumou um emprego estável e começou a reconstruir a relação com os próprios filhos. Mas a maior mudança foi em mim. Eu aprendi a diferença entre dar e se deixar usar, entre amar e facilitar os erros dos outros, entre ser pai e ser muleta. Aprendi que amor verdadeiro às vezes significa dizer não, estabelecer limites, exigir reciprocidade. Numa tarde qualquer de domingo, estávamos todos reunidos para um churrasco. Sem data especial, sem motivo específico, só porque queríamos estar juntos. O Miguel, agora com 7 anos, estava brincando com os primos, correndo pelo quintal.
Em determinado momento, ele parou, olhou para a cena, todos conversando, rindo, compartilhando, e veio até mim. Vovô, lembra quando eu perguntei por que eles só vinham quando precisavam? Como poderia esquecer? Agora eles vêm porque querem, né? Sim, campeão. Agora eles vêm porque querem. Então valeu a pena a briga. Olhei para minha família, imperfeita mas real, quebrada mas se reconstruindo, e respondi, valeu cada segundo, Miguel. Cada segundo. Ele sorriu e voltou a brincar. Eu fiquei ali, observando, o coração cheio de uma gratidão que eu não sentia há anos. Gratidão não pelo que eu tinha em termos materiais, mas pelo que tinha conquistado em termos emocionais, uma família verdadeira. Roberto se aproximou com 2 cervejas, me ofereceu uma, no que o senhor tá pensando, pai? Em como às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de problemas. Como assim? Se o Miguel não tivesse feito aquela pergunta, se vocês não tivessem sido confrontados com a verdade, estaríamos ainda naquela farsa. Vocês fingindo que me amavam, eu fingindo que acreditava. Ele tomou um gole da cerveja, pensativo. Sabe, pai, eu tenho pensado muito sobre isso. Sobre como a gente se perdeu no caminho. Acho que quando a mamãe morreu, a gente não soube lidar com a dor. Era mais fácil se afastar, se focar no trabalho, no dinheiro, em qualquer coisa menos no que realmente importava. O luto faz coisas estranhas com a gente, eu concordei. Mas não é desculpa. A gente abandonou o Senhor quando mais precisava da gente. E pior, a gente se convenceu de que estava tudo bem, que visitar em datas especiais era suficiente. Roberto, o passado já foi. O que importa é o presente. Eu sei, mas preciso dizer isso. Preciso que o senhor saiba que eu entendo a merda que eu fiz. Que todos nós fizemos. Marina se juntou a nós, abraçando o irmão, tão filosofando aí. Tô pedindo desculpas pela 1000ª vez, Roberto respondeu. Para, Roberto. O pai já perdoou a gente. Perdoar é uma coisa, eu disse. Esquecer é outra. E não devemos esquecer nenhum de nós. Porque no momento que esquecermos os erros, corremos o risco de repeti-los. Pedro apareceu com uma bandeja de carne. Pai, o senhor quer bem passada ou no ponto? No ponto, Pedro. Como tudo na vida deveria ser, no ponto. Nem cru demais, nem passado demais. Ele riu, o senhor e suas metáforas. É a idade, meu filho. Quando você chega aos 75, tudo vira metáfora para a vida. Naquele momento, o Marcos, marido da Marina, que tinha ficado quieto a maior parte do tempo desde aquele fatídico aniversário, se aproximou. Sogro, posso falar com o senhor? Claro, Marcos. Ele pareceu procurar as palavras. Eu nunca pedi desculpas. Pelo meu papel em tudo isso. Eu incentivava a Marina a pedir dinheiro, achava que era direito dela, sabe? Herança antecipada, essas besteiras. Eu via o senhor como, bem, como um recurso, não como uma pessoa. E agora? Agora eu vejo o homem que criou a mulher incrível com quem eu me casei. E entendo que se ela é quem é por causa do senhor e da dona Marta. Eu estava destruindo isso com minha ganância. Estendi a mão para ele. Tá perdoado, Marcos. Todos erramos. O importante é aprender. Ele apertou minha mão com firmeza. O senhor é um homem melhor do que eu seria na sua situação. Não sou melhor que ninguém. Só sou velho o suficiente para saber que guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. A tarde foi passando entre conversas, risadas e aquele calor humano que tinha estado ausente por tanto tempo. As crianças brincando, os adultos conversando sem segundas intenções, a comida compartilhada com alegria genuína. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, o Miguel veio até mim mais uma vez, dessa vez acompanhado de seus primos. Vovô, a gente pode dormir aqui hoje. Claro que podem. As outras crianças comemoraram, mas o Miguel ficou sério. Vovô, promete uma coisa. O quê, campeão?
Promete que quando eu crescer e ficar ocupado como papai, o Senhor vai me lembrar de vir visitar não só quando eu precisar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Puxei ele para um abraço apertado. Prometo, Miguel. Prometo que não vou deixar você esquecer o que é realmente importante. Roberto ouviu a conversa e se aproximou. Filho, o vovô não vai precisar te lembrar. Porque eu vou te ensinar desde já que família não é sobre o que a gente pode conseguir, mas sobre o que a gente pode compartilhar. Marina completou, e que amor de verdade não tem preço, não tem condições, não tem interesse. Pedro finalizou, e que as perguntas mais simples, como a sua há 2 anos, podem mudar tudo. O Miguel sorriu, aquele sorriso puro de criança. Então eu salvei mesmo a família. Salvou. Todos respondemos em uníssono. Legal. Posso ganhar um presente por isso? Todos riram. Eu baguncei o cabelo dele. Olha só, já tá aprendendo a negociar. Brincadeira, vovô. Eu não preciso de presente. Ter todo mundo aqui já é o melhor presente. E era mesmo. Ali, naquele quintal, com minha família reunida por escolha e não por obrigação, eu entendi que os melhores presentes da vida não vêm embrulhados. Vêm na forma de presenças, de momentos, de mudanças genuínas, de perdões sinceros, de recomeços possíveis. A noite caiu, as crianças foram dormir e nós adultos ficamos na varanda, conversando sob as estrelas. Não sobre negócios, não sobre dinheiro, não sobre problemas. Conversamos sobre memórias, sobre sonhos, sobre medos, sobre esperanças. Pai, Marina disse em determinado momento, obrigada. Pelo quê? Por não ter desistido da gente. Por ter tido a coragem de dizer basta. Por ter nos ensinado, mesmo que tarde, o que realmente importa. Eu que agradeço, respondi. Por terem tido a humildade de reconhecer os erros e a força para mudar. Roberto levantou o copo, um brinde ao Miguel, que com uma pergunta inocente nos ensinou mais que todos os livros de autoajuda do mundo. Ao Miguel, todos brindamos. E à vovó Marta, Pedro acrescentou, que deve estar lá em cima dizendo eu avisei com aquele sorriso de quem sempre teve razão. Rimos, brindamos novamente, e ficamos em silêncio confortável, cada um perdido em seus pensamentos. Naquela noite, antes de dormir, passei pelo quarto onde as crianças dormiam. Todas espalhadas pelo chão em colchonetes, uma bagunça organizada que me lembrava dos tempos em que meus filhos eram pequenos. O Miguel estava abraçado com o mesmo carrinho vermelho e amarelo que tinha esquecido 2 anos antes. Fiquei ali, observando, o coração transbordando de gratidão. Gratidão pela segunda chance, pela família recuperada, pelo amor redescoberto. Mas, principalmente, gratidão por aquele menino de 5 anos que teve a coragem de dizer o que todos viam, mas ninguém admitia. De volta ao meu quarto, encontrei uma foto antiga da Marta em cima da cômoda. Peguei o porta-retrato, sentei na cama. Você estava certa, meu amor. Eu mimei demais eles. Mas olha, no final, deu certo. Demorou, doeu, mas deu certo. Eles aprenderam. Nós aprendemos. E agora, nos anos que me restam, vou ter a família que sempre sonhamos. Coloquei a foto de volta, deitei e pela primeira vez em anos, dormi sem aquele peso no peito, sem aquela solidão que me consumia. Dormi embalado pelo som das respirações das crianças no quarto ao lado, pela certeza de que no dia seguinte haveria café da manhã barulhento, pela promessa não dita de que as visitas continuariam, não por obrigação, mas por amor. Acordei no meio da noite com alguém cutucando meu ombro. Era o Miguel. Vovô, posso dormir aqui? Claro, campeão. Algum pesadelo? Não. Só queria ficar perto do senhor. Ele se aninhou ao meu lado, pequeno e quentinho. Vovô, o senhor é feliz agora. Muito feliz, Miguel. Mais feliz que antes. Diferente feliz. Antes eu tinha uma felicidade que dependia dos outros. Agora tenho uma felicidade que vem de dentro, que não depende de nada além da minha escolha de ser feliz. Isso é complicado, vovô. Ri baixinho, é que você ainda é novo. Um dia vai entender.
O senhor acha que quando eu crescer vou esquecer de visitar o senhor? Não, se você se lembrar sempre da pergunta que fez. Porque vocês só visitam quando precisam. Se você se lembrar disso, nunca vai cometer o mesmo erro. Prometo que vou lembrar. Então tá prometido. Ele bocejou, se aconchegou mais. Vovô. HM. Eu te amo. Eu também te amo, campeão. Mais do que você pode imaginar. Em minutos, ele dormiu. Eu fiquei acordado mais um pouco, ouvindo a respiração dele, pensando em como a vida dá voltas. Como algo que parecia o fim, aquele aniversário desastroso, tinha sido na verdade um novo começo. Como a verdade, por mais dura que seja, sempre é melhor que a mentira mais confortável. De manhã, acordei com o cheiro de café e o som de vozes na cozinha. Desci e encontrei todos já acordados, preparando o café da manhã juntos. Roberto fazendo panquecas, Marina preparando suco de laranja, Pedro fritando ovos. As crianças pondo a mesa, brigando sobre quem sentaria onde. Bom dia, pai, eles disseram quase em uníssono quando me viram. Bom dia, família. O Miguel veio correndo. Vovô, a gente tá fazendo um café especial para você. Especial por quê? Porque sim. Porque o senhor merece. Sentei à mesa, observando o movimento, a vida que pulsava naquela cozinha. 2 anos antes, eu tomava café sozinho, em silêncio, contando os minutos até a morte. Agora, estava cercado de amor, de barulho, de vida. Roberto serviu as panquecas. Pai, tava pensando, que tal a gente institucionalizar isso? Um café da manhã em família todo domingo. Todo domingo. Marina questionou. Não sei se consigo todo domingo. A maioria dos domingos então, Pedro sugeriu. Sem obrigação, sem cobrança. Quem puder vir, vem. Gostei, eu disse. Sem obrigações, apenas possibilidades. E assim começou uma nova tradição. Não todos os domingos, mas muitos deles. Às vezes estava todo mundo, às vezes só 1 ou 2. Mas sempre alguém vinha, sempre havia companhia, conversa, vida. O tempo foi passando. O Miguel cresceu, mas nunca esqueceu sua promessa. Mesmo na adolescência, com todas as tentações e distrações dessa idade, ele continuava visitando, trazendo às vezes amigos, às vezes namoradinhas, sempre com aquela pergunta na memória: por que só visitam quando precisam? Roberto se tornou menos workaholic, descobriu o prazer de desacelerar. Marina realizou seu sonho com o restaurante, onde eu tinha mesa cativa. Pedro se manteve sóbrio, reconstruiu sua vida, se tornou somponsor de outros alcoólicos em recuperação. E eu? Eu envelheci, claro. Os cabelos ficaram mais brancos, as rugas mais profundas, os passos mais lentos. Mas envelheci acompanhado, amado, valorizado não pelo que podia dar, mas pelo que era. Num dia qualquer, já perto dos meus 80 anos, estava sentado na mesma varanda, no mesmo lugar onde tudo tinha mudado anos antes. O Miguel, agora um rapaz de 14 anos, sentou ao meu lado. Vovô, lembra daquela pergunta que eu fiz quando era pequeno? Como poderia esquecer? Mudou tudo, né? Mudou. Pra melhor. O senhor acha que se eu não tivesse perguntado, as coisas continuariam como eram. Visitas por interesse, amor fingido, solidão disfarçada de família. Ele ficou pensativo. Então às vezes a gente precisa ter coragem de fazer as perguntas difíceis. Não eram difíceis para você na época. Você só disse o que via. A dificuldade tá nos adultos que complicam tudo. Vovô, tenho outra pergunta. Pode fazer. O senhor tem medo de morrer? A pergunta me pegou de surpresa, mas não despreparado. Não, Miguel. Não tenho. Sabe por quê? Por quê? Porque vivi. De verdade. Tive momentos ruins, claro, mas os bons compensaram. Tive uma esposa maravilhosa, filhos que aprenderam a me amar, netos que me ensinam todos os dias.
E principalmente, tive a chance de consertar o que estava errado antes que fosse tarde demais. Então valeu a pena. Cada segundo, campeão. Cada segundo. Ele segurou minha mão, aquelas mãos jovens e fortes segurando minhas mãos velhas e trêmulas. Obrigado, vovô. Pelo quê? Por ter sido forte o suficiente para aguentar a verdade. Por ter sido corajoso o suficiente para mudar. Por ter sido amoroso o suficiente para perdoar. Apertei a mão dele. Obrigado você, Miguel. Por ter sido inocente o suficiente para perguntar. Ficamos ali, em silêncio, vendo o sol se pôr mais uma vez. Dentro de casa, podia ouvir o som da família. Conversas, risadas, discussões, vida. A casa que por tanto tempo foi um mausoléu de solidão agora era um lar cheio de amor. Naquela noite, deitado na cama, pensei mais uma vez na Marta. Em como ela teria adorado ver no que nossa família tinha se tornado. Em como ela sempre teve razão, dar demais sem ensinar o valor das coisas era criar pessoas gratas, não gratas. Mas no final, com dor, com lágrimas, com verdades duras, conseguimos. Nos tornamos a família que sempre deveríamos ter sido. E tudo porque um menino de 5 anos teve a inocência de perguntar o óbvio. Fechei os olhos, grato. Grato pela vida, pela família, pela segunda chance. Grato principalmente por ter vivido o suficiente para ver a mudança, para colher os frutos da coragem de dizer basta. Por que vocês só visitam quando precisam? A pergunta que mudou tudo. A pergunta que salvou nossa família. A pergunta que me devolveu meus filhos. Às vezes, é isso que precisamos. Alguém corajoso o suficiente para dizer o óbvio, para apontar o elefante na sala, para quebrar o ciclo de fingimento e hipocrisia. Obrigado, Miguel. Obrigado por perguntar. Obrigado por nos salvar de nós mesmos.